Eu quero agradecer a presença dos senhores aqui nessa noite. E de maneira especial nós hoje temos a presença do Dr. Ainsworth Joseph. Ele é o nosso ministerial, ou seja, ele é o pastor dos pastores da Northeastern Conference. E eu tenho tido o privilégio de trabalhar com ele em algumas comissões, dentre elas a comissão de ordenação de pastores. Ele é o líder dessa comissão e eu faço parte dela. E para mim tem sido uma honra, porque Dr. Joseph é realmente um homem de Deus. He is a man of God. And Doctor, feel free to come as soon as you want. And we want to welcome you and say that we are very glad to have you here tonight. That's the first time I think we have the visit from somebody from the conference for the last how many years? At least for the last 4 years that I'm here. We haven't received anybody from the conference, and I don't know how long before that we had the last visit. But you are here to rebuild the bridge between us and the conference, obviously. As a pastor, I understand I am the conference representative here, but I'm talking about somebody with the capital S. And thank you for being here. Amen. Amen. Happy Sabbath. Feliz sábado. Feliz Sábado. Yes, that's the way we say that in Portuguese. Same as in Spanish, almost. Yeah, exactly. Feliz Sábado. Let me tell them, he just came. Ele acabou de voltar da República Dominicana. Estava lá fazendo evangelismo. So I understand that your Spanish now is in good shape. Portuguese is a kind of Spanish is a kind of a broken Portuguese. Pouco. Pouco. There you go. But I'm really delighted to spend these moments with you tonight. Eu estou muito feliz em poder gastar alguns momentos, investir esses momentos com vocês aqui essa noite. I was looking forward to this for a long time. Eu estava esperando por esse momento já por algum tempo. And I want to thank your pastor, Pastor Marcos Seifert, Eu quero for agradecer ao making this pastor Marcos possible tonight. por fazer isso possível. We thank you for being available and for making yourself available to come. And Sister Seifert, it's a delight to see you as well. Amen. É prazer rever a irmã Seifert. Now, any children here, grandchildren, or just the two of you? Just two of us. Our Two of you for grandchildren are in Texas. They're all They are Texas. far away. All right, so I'm delighted to come and to share these moments with your pastor and his dear wife. Estou muito feliz em poder chegar aqui e compartilhar esse momento com seu pastor e a sua esposa. We are very pleased with Pastor Seifert and for his expertise in ministry. Thank you. Nós estamos muito felizes com o pastor Marcos e a sua experiência no ministério. And he's one of our premier pastors in Northeastern Conference. Oh, man. I don't think I should translate that part. Premier Prime Minister. Thank you very much. El Pastor Grande. There you go. You are the man. And so tonight I'm delighted to share with you, and we want to focus a little bit on stewardship, okay? Essa noite nós queremos focar pouquinho nossa atenção no assunto da mordomia. Esse não é o slide que ele gostaria de ter? Está funcionando? Yes, it is. Okay, There you go. Thank you. Okay. All right, so let me bring you greetings from the Northeastern Conference administration. Permitam-me trazer-lhes os cumprimentos da administração da Northeastern Conference. Our president, Dr. Daniel O Honoré. nosso presidente, Dr. Daniel Honoré. Our secretary, Dr. Oswald Ewell. O secretário, Dr. Oswald Ewell. And our treasurer, Elder Edson Bovell. E o nosso tesoureiro, o irmão Bovel.
and all the departmental directors. e todos os demais líderes de departamentos. When we go, we represent the entire team. Quando vamos a um lugar, nós representamos todo o time. So I'm delighted tonight to be here to represent the entire Northeastern administrative and leadership team. Portanto, eu estou muito feliz em poder estar aqui nessa noite representando todo o time e toda a liderança da Northeastern Conference. If you want me to take your greetings back on Monday morning, I'll be happy to do that. Se vocês quiserem que eu leve o seu abraço de volta na segunda-feira pela manhã, se você levantar a sua mão, eu estarei transmitindo lá os Amém. cumprimentos, amém, da igreja de Taunton. So on Monday, I'll take your greetings back Então, na office. segunda-feira pela manhã, lá no escritório, eu transmitirei vossos cumprimentos para a administração e para todos ali. All right, so let us get into the word. Portanto, vamos então à palavra de Deus. 1 Kings 1 Reis, chapter 17, capítulo 17, verses 8 through 16. versículos 8 até o 16. In fact, Pastor, let's do from 1 to 16. All right? Vamos fazer do versículo 1 até o verso 16. And you can read from your translation. All right? So vamos ler então. 17. The 17, 1 to 16. 1 Reis 17, versos de 1 até o versículo 16. Aqui nós lemos o seguinte: todos encontraram? All right? Leamos, pois. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade estava ali uma mulher. E diz o texto na sequência que ela era uma viúva e estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas. Vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e a botija do azeite e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amen. Amém. Let us pray. Is it the same as vamos ahora? Vamos orar. Yeah, it's Same as same. the Yeah. same. As All you right? can see, Spanish is almost the heavenly Yeah. language. I'm going to Brazil with you. There you go. Yeah. In September. So you better I work need your to- Portuguese out. I got to learn a few things. Okay? There you go. So let's see how well I do tonight. Ok. Okay, let us pray. Vamos orar. Father God, we want to thank you for this, your holy Sabbath day. Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo teu santo sábado. Thank you for the blessings of the week. Obrigado pelas bênçãos da semana. Thank you for bringing us into your house on tonight. Obrigado por nos haveres trazido para a tua casa nessa noite. We need a word from you. Pai, nós precisamos ouvir uma palavra de ti. We need to hear from you. Precisamos ouvir-te, ó Deus. May your Holy Spirit be among us even now. Que o teu Santo Espírito esteja entre nós agora. Guide us into your truth Guia-nos, ó Deus, através da tua verdade. and grant us willing hearts E concede-nos corações dispostos to walk in your word. a andar na tua palavra.
In your son's name I pray. No nome do teu filho eu oro. Amen. Amém. Amen. Amém. All right, I want to talk on the topic surviving through a recession. Eu quero falar um pouco sobre esse tema, sobrevivendo através da recessão. We have just come through, in fact, we're still going through a recession in this country. Como todos sabemos, nós estamos atravessando uma recessão nesse país. I'm sure all of us can do with just a little bit more money. Eu tenho certeza que todos nós aqui poderíamos estar fazendo um pouquinho mais de dinheiro. Is that the truth? Concordam? Todo mundo poderia estar fazendo um pouquinho mais se não fosse a crise, né? Ou a situação em que estamos. And even though I use the title surviving through, God wants us to do more than survive. Apesar de eu ter escolhido esse título, sobrevivendo através, Deus quer que a gente faça mais do que sobreviver. God wants to bless us to live the abundant life even in recessionary times. Deus quer nos abençoar para vivermos uma vida abundante mesmo na recessão. And the question tonight is, how do we do that? E a pergunta esta noite é, e como podemos fazer isso? I'm not sure I'm here to tell you anything new. I'm here to tell you what you already know. Eu estou seguro de que dificilmente eu vou falar alguma coisa nova para vocês. Eu vou falar o que vocês já sabem. Sometimes we just need to be reminded Algumas vezes, tudo que a gente precisa é ser apenas lembrado de algumas coisas. of what we already know. Daquilo que a gente já sabe. And so 1 Kings 17 Portanto, aqui em 1 Reis 17, presents a beautiful story nós temos uma linda história, with very important principles com alguns princípios muito importantes. for living in difficult times. Princípios de como viver em dias difíceis. We want to look at these principles tonight again E nós queremos novamente olhar através desses princípios essa noite. and see what God wants to say to us. E vamos ver o que Deus tem a nos dizer. It was a difficult time in Israel. Era um tempo difícil em Israel. There was a bad king that ruled over God's people, Ahab. Havia um rei mau que estava reinando sobre o povo de Deus, Acabe. But as I look at the story, 1 Kings 16, Mas quando a gente olha na história, no capítulo 16, por exemplo, leading up to our text, 1 Kings 17, deixando por enquanto o versículo 17, Israel was plagued with a bad king. Israel estava sob a liderança de um rei muito mau. But they were blessed with a good prophet. Amen. Mas eles tinham, por outro lado, a bênção de ter um bom profeta. Amém? And that prophet was Elisha. E aquele profeta era Elias. Never was a king so bold as Ahab. Nunca havia havido um rei tão direto quanto Acabe. He was bold in his sin. Ele era direto e mergulhava de cabeça no seu pecado. But never was a prophet so bold to reprove and threaten as Elisha. Mas também nunca havia havido um profeta tão determinado e corajoso para reprovar como o profeta Elias. Elisha, his story begins in the chapter we are about to study. E a história de Elias começa no capítulo que nós estamos agora por estudar. That's Elijah. As we look at the story, Na medida em que nós olhamos na história, we would discover a gente descobre that this prophet, que esse profeta, Elijah, Elias, he was bold, he was brave, he was connected to God. ele era um profeta corajoso, um profeta direto, um profeta ligado, conectado com Deus. He did not write anything that we can say he wrote in the Bible. Não há nada até onde nos consta que ele tenha escrito na Bíblia, nenhum livro escrito por ele. But he acted, he was a man of action. Mas ele foi sempre um homem de ação. And his stories are very brilliant as you look at them in the Kings. And
E as histórias de Elias aqui no livro de Reis são fantásticas. Na medida em que você as lê, você vê isso. So God said to Elijah, go and tell Ahab Então Deus disse a Elias, vai e diga a Acabe that I am displeased with his leadership. que eu estou insatisfeito com a sua liderança. And I'm displeased with my people Israel. Eu estou insatisfeito com o meu povo Israel. They have gone after strange gods. Eles têm seguido deuses estranhos. They have forsaken me. Eles têm se esquecido de mim. And Têm I'm me abandonado. about to demonstrate my wrath against their sin. E eu estou a ponto de mostrar a eles o meu desprazer e a minha ira contra o seu pecado. And the Bible says that Elijah went and he made the announcement to Ahab. E a Bíblia nos diz que Elias foi e anunciou a Acabe. You know, ministers of the gospel don't like to be the announcers of bad news. Ministros de Deus não gostam de ser portadores de notícias ruins. We love to announce good news. Nós amamos dar boas notícias. We would love to tell you that God will bless you tonight or tomorrow Nós amaríamos dizer a você que Deus vai te abençoar hoje e amanhã. with a job, with a house, with a car, Com um trabalho, com uma casa, com um carro, with some money. com algum dinheiro. We love to announce good news. Nós amamos dar boas notícias. But when it comes to announcing bad news, Mas it's quando not something a minister wants to do. Quando chega o ponto de dar notícias tristes, más notícias, não é o que um ministro gosta de fazer. But God told Elijah, you have to go and announce the bad news to Ahab. Mas Deus disse a Elias, vá a Acabe e anuncia a ele as notícias tristes, as más notícias. And as we look at Elijah's name, in fact, his name means Yahweh is God. E quando a gente olha para o nome Elias, o seu nome já quer dizer Jeová é Deus. So God was saying to him, go and announce my name, which is your name, to Ahab. Let him know that I am God. Então Deus estava dizendo, Elias, vai e diga a Acabe que o seu nome é o meu nome. Diga a ele que eu sou Deus. So Elijah appears on the scene and he announces, it's not going to rain. E então Elias chega para o rei e diz, escute, não vai chover. And the withholding of rain was a part of God's divine wrath against the sins of his people. E a cessação de chuva, ou seja, o fato de não chover, era parte da ira de Deus já sendo demonstrada contra os pecados de Israel. The withholding of rain was a symbol of the withholding of his blessing. A seca que viria era um símbolo da seca proveniente, ou seja, a seca de bênçãos, ou seja, não haveria bênçãos também sobre o povo. So for 3.5 years, Portanto, por 3 anos e meio, 42 months, 42 meses, very symbolic to the prophetic period of the Dark Ages, 1260 years. muito simbólico, se você compara com os 1260 anos da Era Escura, parecido o tempo. God said to Elijah, tell Ahab for 3.5 years, no rain. Deus disse a Elias, fala para Acabe que por 3 anos e meio não irá chover. And no dew. Another what? No dew Oh, ok, no deal, não tem nenhum acordo will come upon the earth. nenhum acordo virá sobre a terra. So this is how the earth looked in the day when Elijah made that announcement. Aí estava a terra como ela mais ou menos parecia quando Elias fez o anúncio, seca, terra seca. I would not want to be living then. Eu não gostaria de estar vivendo lá. It was so dry. Estava tão seco, It was so hot. tão quente, The earth began to respond by breaking up into pieces. que a terra começou a responder dessa maneira, se quebrando em pedaços. And I want to let you know tonight that God did that E eu quero te lembrar essa noite que Deus fez isso because Israel ascribed the blessings of God to Baal. porque Israel estava transferindo as bênçãos de Deus como se elas viessem de Baal. They ascribed the falling of rain to him. Eles estavam dando as glórias a Baal pela queda da chuva, ou seja, como se Baal fosse responsável pelas bênçãos. They ascribed vegetation and harvest to Baal. Eles estavam louvando a Baal pela vegetação e pela colheita. And sometimes God has to break into our lives E muitas vezes Deus precisa quebrar algo em nossas vidas
in some difficult ways e em formas difíceis às vezes, to remind us of where our blessings come from. apenas para nos lembrar de onde as bênçãos procedem. So Israel was about to get a rude awakening, Portanto, Israel agora teria que ter um despertamento doloroso. and a reminder that the blessings came not from Ahab nor Baal, E uma lembrança para eles de que as bênçãos não vinham nem de Acabe, nem de Baal, but their blessings came from the Lord. Amen. mas do Senhor Deus. Amém? Now, when Elijah made the announcement, Agora, quando Elias fez o anúncio, God had already made provision for him. Deus já tinha feito provisões para ele. Let me back up and just share with you two very important blessings Deixa eu voltar um pouquinho e lembrar duas importantes bênçãos that God has promised to his people. que Deus prometeu para o seu povo. The Bible declares, A Bíblia declara: if you believe in the Lord your God, se você crê no Senhor Deus, you are going to be established. você estará estabelecido, seguro. And if you believe the prophet of God, E se você crê nos profetas do Senhor, you are going to prosper. você prosperará. Amen. Amém? That's what God says Isso é o que Deus diz in 2 Chronicles 20 and verse 20. em 2 Crônicas 20:20. So God was saying to Elijah, I'm going to bless you and make you a blessing. Então Deus agora diz para Elias: Elias, eu vou abençoar você e fazer você, tornar você uma bênção. And I'm going to prosper you Eu vou fazer com que você prospere and enable you to prosper others who believe in you. e, consequentemente, você irá levar essa prosperidade a outros que creiam em você. And by extension, believe in me, E, claro, por extensão, que creem em mim. Deus estava dizendo: who have sent you. eu que te mandei. And so the Bible says that Elijah made the announcement, and then God, I wanted to look at this very carefully. We're still in 1 Kings chapter 17. Então a Bíblia diz que Elias anunciou ao rei, e eu quero te convidar a olhar com atenção e cuidado o capítulo 17 de 1 Reis. It does not matter how bad things are around us. Olha, não importa quão mal as coisas estejam indo à nossa volta. I want to share with you from the Word of God 4 things that God wants to do for us even in the most difficult times. Eu quero compartilhar com você 4 coisas que Deus quer fazer conosco e por nós, mesmo nos momentos mais difíceis. The first thing God wants to do for us is to establish our hearts. A primeira coisa que Deus quer fazer por nós é estabelecer nossos corações. Let not your heart be troubled, he said. Não se turbe o vosso coração, ele disse. God has not given us a spirit of fear. Deus não tem nos dado um espírito de temor. And even when the hearts of men E mesmo quando os corações dos homens are failing them for fear, está sofrendo por temor, in difficult situations, em situações difíceis, God has a way to establish the hearts of his people. Deus Amen. tem uma maneira de manter firme, animado e encorajado os corações dos seus filhos. Amém? I challenged my church back in 2009 during the recession. Durante a recessão de 2009, eu desafiei a minha igreja. Some members lost their jobs. Alguns membros haviam perdido seu trabalho. And I challenged them, even with your joblessness, to be faithful to God. E eu os desafiei a permanecerem fiéis ao Senhor mesmo sem trabalho. And let's go the extra mile and put God to the test and see what he will do for us in 2009. E eu disse a eles, vamos fazer um teste, vamos andar uma segunda milha com Deus. Vamos ver o que Ele fará por nós. Using these same principles I'm going to share with you tonight. E usando esses mesmos princípios que eu vou compartilhar convosco agora. And in 2009, E em 2009, the tithe of the church increased by $100,000. Os dízimos na minha igreja subiram $100.000. During the height of the recession. No período mais alto da recessão. I'm talking right here in America, right in Brooklyn, New York. Eu estava aqui na América, ali em Brooklyn, em Nova York. Challenge God's people to step up to the challenge. Desafiando o povo de Deus a encarar o desafio. And God came through. E Deus se manifestou.
So let's see how God wants to establish our hearts. Vamos ver como Deus quer estabelecer nossos corações, Uh, confirmar if, nossos you, corações. if you look at the verse I want to give you, Se você checar o verso que eu quero compartilhar com você agora, I want to give a verse to you in the Psalm. eu quero é um verso em Salmos, Psalm 119:38. os Salmos 119:38. 119:38. Pastor, you can read that in your version. 119, Salmo 119, versículo 38. 119 de Salmos, verso 38 diz: confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. É isso que diz sua Bíblia? Salmo 119, versículo 38? Psalm 119. Yeah. Salmo 119, verso 38. 38. Yeah. So aí diz: confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. So what God says here? Então, veja o que Deus diz aí. 119:38. God is saying here, Deus está dizendo aqui: establish your word to your servant confirma a tua palavra ao teu servo, é a versão dele, who is devoted to fearing you. aquele que decidiu temer a ti. God wants to establish his word Deus quer confirmar a sua palavra to his servants, to his people para os seus servos, para o seu povo, who devote their lives to fearing him. aqueles que decidiram temer a ele. So let's see how God wants to do this. Então vejamos como Deus quer fazer isso. God said to Elijah, Deus disse a Elias: get up and run for your life. levante-se e fuja pela sua vida. You have announced to Ahab what my plan is, Você anunciará a Acabe quais são os meus planos, but I have prepared a brook mas eu tenho preparado um riacho for your sustenance. para te suster. And I have commanded the ravens to come down and feed you. E eu tenho mandado os corvos virem e te alimentar. Now, what's a raven? O que é um corvo? A raven is an unclean bird Um corvo é um animal imundo, é uma ave imunda. that feasts on the dead carcass of animals. Os corvos, eles fazem a maior festa em cima de animais mortos, nas carcaças de animais. But imagine God says to Elijah, I have commanded, look at this, I have commanded a raven Agora imagina Deus dizendo para Elias: eu tenho dado ordens a um corvo to take care of your needs. para cuidar das suas necessidades. The Bible says the raven brought him food A Bíblia diz que o corvo trouxe comida para ele. each day, every day. Every day, todos os dias. And he would drink water from the brook E ele bebia do riacho, every day. todos os dias. When Israel was dried up Lembrem-se, em Israel havia seca. and every plant died. Todas as plantas haviam morrido. But God was taking care of Elijah. Mas Deus estava cuidando de Elias. Now, I want to say something here, because if God were to send bread for you by a raven Deixa-me dizer uma coisa. Se Deus decidir mandar pão para você através de um corvo, in 2014, no ano 2014, how many will take that bread and eat it? quantos de vocês tomariam esse pão e comeriam? Do bico do urubu? Do corvo? Nobody seems to be. We would say, what, God? Nós íamos perguntar, mas Senhor, qual é? Are you for real? Are you really God? God did not send that to me. Não, isso não pode ter vindo de Deus. Deus não mandaria essa comida para mim através desse pássaro. Well, I want to tell you something, that God can take even, God could have already sanitized the raven. He already started. Sanitized it. Oh, ok. Deus seguramente já havia purificado, limpado aquele corvo. Let me make a very important point here. Deixa eu fazer um ponto muito importante aqui. When you ask God for a blessing, Quando você pede a Deus uma benção, you cannot always dictate how God should bless you. você não pode todas as vezes ditar como é que Deus vai te abençoar.
sometimes God may choose to bless you in the strangest way. Muitas vezes Deus pode escolher te abençoar das maneiras mais estranhas. But like the songwriter, we're going to say, anyhow you bless me, Lord, I'll be satisfied. Então que Amen. nós digamos, Senhor, de qualquer maneira que tu queiras me abençoar, eu vou estar feliz e satisfeito. Amém? So Elijah was getting his blessing from the raven Portanto, Elias estava recebendo suas bênçãos de um corvo and from the brook. e de um riacho. The Bible says the brook dried up A Bíblia diz que chegou o momento em que o riacho secou and the raven stopped bringing bread. e o corvo parou de trazer pão. Then God said to Elijah, get up. Então Deus agora diz a Elias novamente, levanta-te. I have commanded a widow Agora eu já tenho dado ordens para uma viúva to provide for you. para prover para você. I wanted to get something in the text here. Deixa-me ver alguma coisa aqui no texto. First of all, God said to Elijah, I have commanded, verse 4, I have commanded the ravens to feed you there. Veja primeiramente no versículo 4, Deus diz, eu tenho dado ordens aos corvos para que te sustentem. In other words, God is not saying I've requested Deus não está dizendo, olha, eu estou pedindo um favor, or I'm hoping eu estou esperando that the raven will feed you. que o corvo venha te alimentar. God who made the world, Deus, o Criador do mundo, God who made the raven, Deus que criou o corvo, God who made Elijah, Deus que criou Elias, God who sent the famine, Deus que tinha enviado inclusive a fome, that very God said to Elijah, Esse I mesmo have Deus commanded disse a Elias, eu tenho dado ordens the raven to feed you. aos corvos para te alimentarem. Now, if you go to verse 9, Agora, se você vai até o versículo 9, God is using the same phrase. Deus usa a mesma frase. God is saying to Elijah, I have commanded a widow Ele agora diz a Elias, eu tenho ordenado a uma viúva to provide for you. para prover para você. My brothers and sisters tonight, Meus irmãos e irmãs, nessa noite, no matter what is going on around you, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, God can command people Deus pode ordenar pessoas and things e coisas and events e eventos to obey His word para obedecer a sua palavra on your behalf. em seu favor. How many believe that tonight? Quantos? Amém? Amém. What a mighty God we serve. Que Deus maravilhoso nós servimos. I'm going to share with you an experience before we close tonight. Me permita compartilhar uma experiência antes de encerrar. So the raven fed him and the brook fed him and they dried up, disappeared. Portanto, os corvos o alimentavam, o riacho o servia com água até que secaram-se, o riacho secou e os corvos pararam. But God has 1,000 ways to bless His people. Mas Deus tem 1000 maneiras de abençoar o seu povo. God is never caught in a dilemma. Deus nunca é... Never caught in... In a dilemma. Ok. Deus nunca é pego num dilema. God says, I have another plan. I got a plan B. Deus diz, eu tenho um novo plano, eu tenho um plano B agora. Get up and move. I have a widow. A widow. Levante-se e caminhe. Agora eu tenho uma viúva esperando por você. And I've commanded her to feed you. E eu agora dei a ela a ordem já para te alimentar, te sustentar. The Bible says that Elijah got up and he made his way to the widow's house. A Bíblia diz que Elias se levantou e caminhou até a casa da viúva. And when he knocked on the door, E quando ele bateu a porta, the widow answered. a viúva respondeu. And he asked her for some water to E ele drink, pediu água, because the brook was dried. porque o riacho havia secado. He was thirsty, E ele agora estava com sede. racing through the desert. Tinha caminhado pelo deserto. The first thing he wanted was water. A primeira coisa que ele queria era água. So he asked her for water. Então ele pediu água. Okay, that's easy. Ok, isso é simples. She got up and she turned around to go into the house to get Ela water. levantou e foi até a casa pegar água. And as she was going, he said, but E quando ela estava indo, ele disse, hey, mas, make me a cake also. olha, faça também um bolo para mim. The lady was making her last bread.
Aquela senhora estava ali para fazer o seu último pão. The last flour she had. A última farinha de trigo que ela tinha. The last oil she had. O último óleo que ela tinha, o último azeite. She had some extra water apparently. Ela talvez, aparentemente, tinha um pouco de água extra, Because she turned to go for the water. porque ela havia ido buscar água. But she was kneading her last dough Mas ela estava fazendo o seu último pão, to make her last bread para, pegando o seu último farinha assado para fazer o último pão, that she and her son would eat and then they would die. que ela e seu filho comeriam e depois morreriam. And this bold man E agora esse homem is now saying to her, bring me a cake first, a bread first. diz para ela, olha, traz para mim um pão em primeiro lugar, ou um bolo. But the good news tonight is Mas a boa nova nessa noite that the woman, que a mulher, the widow, a viúva, did just as the prophet of God said. fez exatamente como o profeta de Deus mandou. Even when you cannot see the way, Mesmo quando você não consegue ver o fim, even when it does not make sense, mesmo quando não faz sentido, do what God says, faça o que Deus mandou and you will be blessed. e você será abençoado. Amém? Bible says she went in and she, I guess, brought him the water and she made a bread. A Bíblia diz que ela foi, seguramente trouxe água e depois fez o pão. God was going to establish her heart Deus estava agora confirmando o coração daquela mulher, in this instance. naquele exato momento e naquela circunstância. To her surprise, when she made Elijah the bread, E para surpresa dela, assim que ela fez o pão para Elias, the last flour she used, a última farinha de trigo que ela usou, the last oil she used, o último azeite que ela usou, was still in their containers. ainda estava lá no seu container, onde estava na vasilha onde estava guardado. Have you ever used your last dollar Você já usou alguma vez o seu último dólar? and then still see it in your wallet? E depois ainda vê que ele está lá, está na sua carteira? I have experienced that. Olha, eu tenho experimentado isso. In fact, there was a time when we came to this country and I was unemployed for some time. Foi num tempo em que eu estava desempregado, inclusive. Then I got a job and my wife was unemployed. E depois eu arranjei um trabalho e minha esposa ficou desempregada. And God sustained my family for 6 months without a job. E Deus sustentou nossa família por 6 meses sem trabalho. I don't know how he did it, but he did. Eu não sei como é que ele fez isso, mas ele fez. Because we remained faithful to him and he was blessing us 6 months. Nós fomos fiéis a ele e ele nos abençoou por 6 meses, No income. sem nenhuma entrada de dinheiro. Then later on, I needed to get some money because my wife said she wanted to get a washing machine. She was tired of a laundromat. Então, mais tarde, eu tinha que arranjar algum dinheiro, porque minha esposa estava cansada de ir lavar a roupa lá na lavanderia. Ela queria agora uma máquina de lavar em casa. My daughter said they wanted to get a bicycle each. E a minha filha queria uma bicicleta. And I needed $1,850 to take a summer class. E eu precisava de 1.800? 850. Eu precisava de $1.850 para tomar minhas classes. If I had missed that class, it was going to take me another year to finish a master's. 3 years when it should be 2. E se eu perdesse aquela classe, eu teria que estudar mais 3 years more? 3 years 3 anos. when it should be 2. Ou, ao invés de ser 2, eu teria que estudar 1 ano a mais. But we began to pray and we began to challenge God Nós então começamos a orar e desafiar Deus. and remain faithful to him. E permanecendo fiéis a Ele. And I said to my wife, in this week, God will establish our hearts. He will bless us during this week. E eu disse à minha esposa, essa semana Deus vai confirmar nossos corações. You're going to get a washing machine. E Ele vai prover a máquina de lavar. I said to the girls, you're going to get your bicycles. E eu falei para minha filha, olha, as minhas meninas, vocês vão conseguir suas bicicletas. And I'm going to get my money for my summer class. E eu vou conseguir meu dinheiro para a minha classe do verão. We were praying Sunday, E nós oramos no domingo and God did not answer. e Deus não respondeu. Reading
promises and faith. Lendo promessas e permanecendo promessas de fé, From the Bible and spirit of prophecy. tanto da Bíblia quanto do Espírito de profecia. But God did not answer. Mas Deus não respondeu. Tuesday, Wednesday, Segunda, quarta, terça, quarta, no answer. nenhuma resposta. Thursday, Chegou quinta-feira my wife was about to give up. e minha esposa estava para desistir. God comes through right on time. Amen, somebody. Deus vem no tempo certo. My wife said on Thursday morning, we've been doing all this faith thing and trusting God and obeying Him and no blessing. A minha esposa me disse na quinta-feira de manhã, nós temos feito tudo isso, temos confiado em Deus, sido fiéis, mas cadê a bênção? And on Thursday afternoon, Mas naquela tarde daquela quinta-feira, a voice said to me, get up and go to the bank. uma voz me disse, vá ao banco, There's money on your account. tem dinheiro lá na sua conta. When I went to the bank, Eu fui para o banco, there was $2,600+ in my account. uau, tinha 2.600 e poucos dólares na minha conta. I was not getting any direct deposit. Eu não tinha nenhum depósito direto caindo na minha conta, Nobody knew my bank account. ninguém sabia o número da minha conta bancária. God placed that money there Deus colocou aquele dinheiro ali on the Thursday. na quinta-feira. Now, my wife became scared and she said, don't touch the money. A minha esposa ficou assustada e disse, olha, não toque nesse dinheiro. Have you ever asked God for a blessing and when God gave you the blessing, you're afraid to take the blessing? Como é que isso? A gente pede a Deus uma bênção, quando Deus abençoa, a gente fica com medo de tocar na bênção. You've been praying for it Nós estávamos orando por and it aquilo. comes and then you're afraid of it. E agora que vem, a gente fica com medo. I called to my father-in-law overseas and he said to me, take the money. Eu liguei para o meu sogro, ele disse, pega o dinheiro. And if even the bank made a mistake, that's their problem. E mesmo que o banco tenha feito um erro, cometido um erro, isso é problema do banco, It's not o yours. sogro dele deixa, e não o seu. And, you know, I called the bank and I said, I think before I took the money, I said to the bank, I believe you made a mistake. E antes de eu mexer no dinheiro, eu chamei o banco. Eu liguei para o banco e disse, olha, eu acho que vocês cometeram um erro. And the bank said, we will investigate and get back to you within 7 to 10 business days. E o banco disse, olha, nós vamos investigar e a gente liga para você de volta de 7 a 10 dias. That gave me enough time to spend the money. Aquilo me deu tempo suficiente para gastar o dinheiro. Hey, I paid the tuition, Eu paguei minha escola, got my wife a washing machine, comprei a washer machine, a máquina de lavar para minha esposa, got my girls a bike, comprei as bicicletas para minhas duas and I meninas. got one for me too. E I got me a bike as well. a oh, e bicycle. comprei uma bicicleta para Hey, mim hello também. somebody. Because when God blesses, He blesses good measure. Come on, somebody say Quando amen. Deus abençoa, Ele abençoa Pressed em down grande and medida. shaken together, running over. There you go. God does not bless me with just enough. God bless me with too much. Come on, somebody say amen. Deus não abençoa apenas com o suficiente, Ele abençoou com muito mais. Amém? And I still have the bicycle. Eu ainda tenho a bicicleta até hoje. In 7 to 10 days, the bank wrote me and said, Mr. Joseph, E daí 7, 10 dias depois, o banco me escreveu dizendo, Mr. Joseph, we have investigated nós temos investigado your account a sua conta and the query. e... The query or the question. or Ok, the e seu complaint. questionamento também. And we have determined E nós determinamos that it was a legitimate deposit que foi feito um depósito legítimo na sua to conta. your account. Uhum. Amen. You know, I still have the letter. I keep it. I have Eu the letter até hoje still. tenho essa carta, eu aguardo. Since 1998, I still have the letter Eu até hoje guardo essa carta desde 1998. of how God can bless. De como Deus pode abençoar. And it dawned on me, if God says, I know the number of hair on your head, Quando Deus me diz que Ele sabe o número de cabelos que tem na minha cabeça, my bank account is nothing for Him to know. a minha conta bancária não é nada para Ele. Amen. Amém? Amém. When we are faithful to God, He will be faithful to us. Come on, Quando nós somebody somos say amen. fiéis a Deus, Deus é fiel para conosco. Let me share with you 2 things that God wants us to be faithful in. Permita-me compartilhar 2 coisas que Deus quer que nós sejamos fiéis. God says, I have a claim of 1/7 of your time. Deus diz, olha, eu quero 1/7 do seu tempo.
I gave you 7 days in a week. Eu te dou 7 dias na semana, You keep 6, you give me 1. você usa 6 para você e deixa 1 para mim. And I can bless your 6 and make it like 7. E eu posso abençoar os 6 dias e fazê-los como se fossem 7 dias de trabalho. Amen. Amém? And the one you spend with me E um dia que você gasta comigo is already blessed. e já está abençoado. So it could be like 7 all in one. Portanto, pode ser como 7, tudo em um. You can never lose with God. Você nunca perde com Deus. But sometimes we find ourselves robbing God, stealing Mas- from his one. Algumas vezes a gente se vê roubando a Deus. We steal a few minutes here, a few 1, 2 hours here. Nós roubamos uns minutinhos aqui, algumas horas ali, And we wonder why God is not blessing us. e ainda depois nos admiramos por que Deus não nos abençoa. I mean, isn't God fair? Afinal, Deus não é justo? God said, I'm giving you 6, I only want 1. Deus está dizendo, olha, eu te dou 6, eu só quero 1. And so if we are faithful to God with his time, his 1/7, Portanto, se você é fiel com Deus no tempo he would, que Ele dá, he would bless us. Ele vai nos abençoar. Then God says, I want 1/10 of your increase. E Deus agora diz, olha, eu quero 1/10 das tuas entradas. If I give you $1, Se eu te der $1, give me a dime. me dê 10 centavos. 90 cents belong to you. 90 centavos são seus. And still give a free will offering. E ainda, claro, você pode dar ofertas voluntárias. But I'm laying claim on a dime of that dollar. Mas eu exijo os 10% daquele dólar. And God says, if you are faithful to me, E Deus diz, se você for fiel a mim, I'll be faithful to you. eu serei fiel a você. Racing onto a close. So the widow was faithful Lembre-se, a viúva foi fiel in doing what God said to the prophet. em fazer aquilo que Deus havia dito através do profeta. And what the prophet said to her. E ele profetizou para ela. And she discovered E ela descobriu that she could not exhaust the flour. que ela não conseguiria nunca acabar com a farinha. She could not exhaust the oil. Ela nunca conseguiria acabar com o azeite. Because God had blessed them. Would you say amen? Porque Deus os havia abençoado. Amém? And he was using them to bless her. E Amen. agora Deus estava usando aquilo para abençoá-la. Amém? Let me say this to you. Deixa eu dizer-lhes uma coisa. The oil was a symbol of the Holy Spirit. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. And you can never exhaust the Spirit. E você não consegue nunca exaurir o Espírito Santo. The flour is a symbol of Christ, the wheat. A farinha de trigo é o símbolo de Cristo, o trigo. And you can never exhaust Christ. E você Amen. nunca vai conseguir exauri-lo. The more you take, Quanto mais você toma, the more he has to give you. Amen. mais ele tem para te dar. What a Amém? mighty God we serve. Que maravilhoso e grandioso Deus servimos. And the widow experienced that on that day. E aquela viúva experimentou isso naquele dia. Racing on because time is going. Eu vou avançar porque o tempo está também avançando. So God established her heart by the flour and the oil not being depleted. Deus confirmou o seu coração, não deixando faltar nem a farinha nem o azeite. Secondly, God wants to establish, he wants to establish our works. Deus quer, em segundo lugar, confirmar nosso trabalho, nossas obras. Let me tell you, the Bible says a lazy man should not even eat. A Bíblia diz que um homem preguiçoso não deve nem comer. When Elijah came, he met the widow working. Quando Elias chegou, ele encontrou a viúva fazendo o quê? Trabalhando. Even though she knew that she was on her very last. Mesmo sabendo ela que ela estava na sua última hora, no seu último momento. And death was imminent. E a morte estava muito próxima dela. She was working to survive up to the very end. Ela ainda estava trabalhando para sobreviver até o último momento. Sometimes some people would do nothing. They only want the blessing to fall from the sky. Muitas pessoas, queridos, não querem fazer nada, querem apenas receber as bênçãos de Deus. But Elijah met her working. Mas Elias a encontrou trabalhando. She was working to survive. Ela estava trabalhando para sobreviver. The next thing God wants to do A seguinte coisa que Deus quer fazer is to establish é confirmar not only our hearts, não apenas nossos corações, and not only our works, não apenas o nosso trabalho, but he wants to establish our lives. mas Ele quer também confirmar nossas vidas. Sometimes we may come to the point where our home is up for sale.
Às vezes a gente chega ao ponto em que nossa casa tem que ser colocada à venda. foreclosure. Às vezes o banco está para tomá-la. This widow didn't lose her home, Essa viúva não perdeu a sua casa, she lost her son. ela perdeu seu filho. I want you to understand something here. Eu quero que você entenda algo aqui. Because Elijah represented God and she got a blessing that day, Porque Elias ali estava representando a Deus e ela recebeu a bênção. she gave Elijah room to stay in her home. Ela deu a Elias quarto para ficar na sua casa. It was a prophet's quarters. Era o quarto do profeta. So he was living. Not only that, he ate her bread, Então ele passou a viver ali comendo do seu pão he drank her water, e bebendo a sua água. and now he was not a tenant, he was living with her Agora ele estava vivendo ali na casa and dela. her son E o filho dela, as a family member. membro da família. And the Lord was sustaining 3 of them throughout the famine. Deus tinha sustentado os 3 durante a fome. And then the Bible says her son died. E a Bíblia diz que agora o filho dela morre. Got sick and died. Adoeceu e morreu. And the very prophet E o mesmo profeta was able to pray over her son pôde orar pelo filho dela and to breathe life back into him. e devolver a ele a vida. What if she had not obeyed the prophet the first time he came at her door? Imagine o que teria acontecido se ela não houvesse obedecido o profeta quando ele pela primeira vez chegou à sua porta. What if she had not given him that bread? Imagina se ela não tivesse dado a ele o pão. What if she had not taken him into her home? Imagine se ela não o tivesse abrigado em casa. She and her son would have eaten that last bread Ela e seu filho teriam comido aquele último pão and they would have died e teriam morrido and became history. e teriam se tornado história. But because she obeyed the prophet of God, Mas porque ela obedeceu o profeta de Deus. the Bible says she got a prophet's reward. A Bíblia diz that she did what? She got a prophet's reward. Ok, ela teve uma recompensa da profecia. Survival through the famine Sobreviveu à fome and the resurrection of her son E back agora- to life. e agora seu filho é ressuscitado e trazido de volta à vida. Tonight, what it is God has asked you to do that you need to trust him with. Esta noite, o que Deus está pedindo a você e a nós é que nós confiemos nele. God says, 1/7 of your time, I want that. That's mine. Deus diz, olha, 1/7 do seu tempo é meu. 1/10 of your increase, I want that. That's mine. A 10ª parte da sua renda é minha, diz Deus. Are you faithful to God tonight? Está você sendo fiel a Deus? É você fiel a Deus nessa noite? Are you obedient to God tonight as the widow? É você obediente a Deus como aquela viúva foi? God's blessings cannot come if we are not faithful to him. As bênçãos de Deus não podem vir se nós não formos fiéis a Ele. And God says if he cannot trust us in the little things, E Deus diz que se Ele não puder confiar em nós nas coisas pequenas, he cannot trust us with the big things. Ele não pode confiar a nós grandes coisas. But if we are faithful in the little things, Mas se nós formos fiéis nas coisas pequenas, we're going to be faithful in that which is much. nós seremos fiéis nas grandes coisas. So I stopped by here tonight to tell you, Taunton, Portuguese Seventh-day Adventist, E eu estou aqui para dizer a você nesta noite, Igreja Brasileira, Igreja de Fala Portuguesa de Taunton, that God wants to bless you as individuals. que Deus quer abençoar a vocês individualmente. He wants to bless you as families. Ele quer abençoá-los como famílias. And he wants to bless you as a church family E Ele quer abençoá-los como uma igreja, como uma família, a igreja. beyond your imagination. Muito além da sua imaginação. But like this widow, Mas, assim como a viúva, we have to believe him. nós temos que crer nele. We have to act on our belief. Nós temos que agir de acordo com a nossa crença. And we have to trust Nós temos que confiar that he will do just what he says. que Ele fará aquilo que Ele disse que fará. Amém? Amém? How many tonight want to say, Lord, I want to trust you? Quantos dos seus gostariam de dizer, Senhor, eu quero confiar em Ti? Like that widow. Como aquela viúva. Times are difficult. Os tempos são difíceis, Life is hard. a vida é dura, But I'm going to trust you. mas eu quero confiar em Ti, Senhor. Amém. Amém. Can you imagine if all of you do that? What God would do in this church? Imagine vocês o que Deus fará nessa igreja se todos formos fiéis.
There's a hymn. I don't know what hymns you sing in Portuguese, but in the hymnal it says, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Do you know that? Como tem o hino do nosso cenário. To trust in Jesus. Oh, for grace to trust Him more. Como é o nome? Que prazer servir a Cristo. Can we sing a verse of that? I want to pray Vamos for you. cantar uma estrofe desse hino. We do have that one in Portuguese. In Portuguese. Tonight, so my Que prazer appeal to you servir a tonight Cristo. O meu apelo a vocês nesta noite is to trust God. Confie em Deus. In these difficult times, trust Nesses God. momentos difíceis, confie em Deus. No matter what they're going through, trust God. Não importa o que você esteja atravessando, confie em Deus. And He will not disappoint E you. Ele jamais te desapontará. For He says, I've commanded a raven. Porque Ele diz, eu ordenarei aos corvos, I've commanded a widow. eu ordenarei a uma viúva. God can command your boss. He can command the banker. He can command anybody in your life to obey His word. Assim como Ele deu ordens para os corvos, para a viúva, Ele pode dar ordens para o seu chefe, para a sua conta bancária, Ele pode dar ordens para o que for em seu benefício. On your behalf. Amém? Let's sing a verse of that. Vamos cantar então uma estrofe. Shall we all stand? Ok, vamos cantar de pé. Can I sing it in English while you sing in Portuguese? Yes. What? Let's do it. Que prazer te trust em Cristo, nele confiar, assegurando seus promise, yours and earth, yes, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, fazem minha fé crescer. That's okay. Your heads are bowed, your eyes are closed. Vamos orar. The last verse says, I'm so glad I learned to trust thee. O último verso, a última estrofe desse hino diz, eu dou graças porque eu confio em Deus. It's a lesson we have to learn. É uma lição que precisamos aprender. Let us pray. Vamos orar. Father God, tonight we want to thank you Querido Deus, essa noite nós queremos te agradecer for reminding us in your word por nos lembrar, através da tua palavra, that no matter how difficult times may be, que não importa quão difíceis possam ser os tempos, you can sustain us. tu podes nos suster. You can command the people in our lives, Tu podes dar ordem a pessoas em nossas vidas, the things in our lives. as coisas em nossas vidas. Nature, nature. Nature, A natureza and even the events in our lives, e mesmo os acontecimentos em nossa vida to obey your word para obedecer à tua palavra, on our behalf. em nosso favor. Lord, as you bless that faithful, obedient widow, Querido Deus, assim como tu abençoastes aquela viúva fiel, because she was faithful to you, porque ela foi fiel a ti and because she believed your prophet, e porque acreditou no teu profeta. bless us as we are faithful to you, Senhor, abençoa-nos na proporção em que nós formos fiéis a ti and as we believe your word. e na medida em que cremos na tua palavra. Bless every individual here tonight, Abençoa cada um de nós aqui nesta noite and even those who are not. e mesmo aqueles que não estão. Bless every family here tonight, Abençoa cada família presente aqui and those that are not. e mesmo aquelas que aqui não estão. Bless, Lord, this entire congregation, Pai, abençoa toda a nossa congregação
to stand on faith, para permanecer de pé em fé, take you at your word, acreditando na tua palavra. no matter what the condition may be, Não importa as condições, the challenge não importa os desafios or experience. ou as experiências, Help them to experience your divine power and blessings in their life. que nós possamos, Senhor, experimentar o poder e as bênçãos. Blessings to sustain and to keep. Abençoa-nos, Pai, e nos mantenha. Bless this pastor, Lord, Pastor Seifert, Abençoa o pastor dessa igreja, Senhor, and his wife. e a sua esposa. Use them to lead your people Usa-os, ó Deus, para guiar o teu povo to deeper experiences with you. e levá-los a uma experiência cada vez mais profunda contigo. And Lord, when you come, save all of us in your kingdom. E quando tu vieres, Senhor, para nos buscar para o teu reino. In your son's name I pray, and for his sake. E nós oramos todos em seu nome. Amen. Amém. Amen.